Fala, beleza? Davis da Motinha aqui e hoje eu quero te mostrar uma forma totalmente diferente de você usar estruturas de repetição dentro do VBA, certinho? Então se você está acostumado a usar o seu for, talvez o for com o next e assim por diante, eu vou te mostrar outra maneira de você conseguir usar estruturas de repetição para preencher uma coluna de uma tabela gigantesca com várias e várias linhas de informação, tá bom? Então quer aprender isso? Fica até o final do vídeo, vai valer super a pena e a gente vai ver então hoje como usar finalmente o nosso do while, fechou? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você curtiu essa nova forma de fazer estruturas de repetição com essa nova, essa outra funçãozinha diferente que vai ser o do while, e eu sei que você vai curtir bastante, então vamos embora! Super importante, aqui na descrição desse vídeo a gente tem um material, vai, clica ali no link, faz esse download e acompanha tudo que eu tô fazendo aqui na nossa aula. Vamos embora. Então, pessoal, aqui é o seguinte, eu trouxe uma tabela com várias e várias informações, várias linhas. Se eu dar um Ctrl para baixo aqui, eu tenho aqui até a minha linha 3503 de informação, então é bastante, são alguns dados aqui, e eu tenho como se fosse então várias vendas dos meus funcionários, tá? Que trabalham, por exemplo, numa empresa ou que estão estagiando. Eu tenho aqui, por exemplo, uma funcionária, Nicole, ela vendeu chapéu azul no valor de 169, tá? Então aqui é o código que representa a venda da Nicole e também a data que ela vendeu, certinho? Só que nesse caso aqui eu tenho produtos que têm custos variados, então para a Nicole conseguir vender esse chapéu azul por 169, ela teve um custo total de divulgação do produto, estou colocando aqui também o custo para realizar esse produto, todos os custos envolvidos para fazer essa venda, embalagem, tudo mais, transporte, tudo tá aqui nesse custo, tá bom? Então, no caso do Pietro, que ele vendeu bermuda azul, o custo dele foi bem mais baixo, 12,44, e assim por diante, ó. A Heloísa, que vendeu um chinelo verde, teve um custo de 75%. Então, bem alto, talvez, acabou vendendo por muito barato ou teve um custo muito alto. Então, isso aqui é super importante para a gente saber realmente qual foi o lucro que a gente teve no final das contas, né? Que a gente vai, então, ter o nosso valor bruto, tirar os custos que a gente teve e a gente vai ter um valor final, que é o valor, o lucro que a gente teve em cada uma das vendas, tá bom? Então, o nosso desafio de hoje é fazer exatamente isso aqui, ó. Eu vou clicar nesse botãozinho que está escrito valor final, que eu adicionei um códigozinho de VBA bem tranquilo, usando do while, em 3, 2, 1, se liga na coluna I, ficando completinha. Pronto. E além disso, ainda mandou uma mensagem, ó. Valor final calculado com sucesso. Então tá tudo ótimo. Pode partir para o abraço, ficar feliz, curtir, assistir um Netflix, assistir um BBB, tá tranquilo, resolvemos nosso problema. Vou clicar aqui, ok, brincadeiras à parte, é o seguinte, ó. Vou dar um Ctrl para baixo e a gente já vê que ele preencheu toda a coluna aí. Então, com um botãozinho, a gente, com uma condiçãozinha, adicionando nossa macro, nossa função nesse botão valor final, clicando ali, a gente já resolveu, tá bom? Então, vamos lá para o nosso VBA, vamos entender como fazer essa estrutura de repetição e por que a gente precisa usar essa estrutura de repetição para preencher essa coluna valor final. Em vez de a gente, por exemplo, fazer tudo na mão, vou dar um Ctrl Shift para baixo, desde o primeiro valor, vou deletar. A gente poderia, por exemplo, criar uma função no Excel, colocando o igual, botando aqui o valor bruto, multiplicado por, entre parênteses, 1 menos o nosso custo total, e vou fechar o meu parênteses. Por que isso? Basicamente que eu estou multiplicando meu valor bruto e tirando o meu custo total. Então eu vou multiplicar nesse caso aqui, por exemplo, por aproximadamente o valor bruto por 0,7, ou seja, por 70%, tá bom? Se eu der Enter aqui, ele vai calcular para mim e aí eu poderia preencher para baixo e daria certo também. Mas nesse caso aqui, a estrutura de repetição é super importante porque você pode estender esse conhecimento para outras aplicações que vão ser extremamente úteis, tá bom? Então vamos lá para o nosso VBA. Para a gente abrir o VBA, então, é o seguinte, você pode vir aqui na guia desenvolvedor, clicar aqui em Visual Basic no canto esquerdo ou usar o seu atalho Alt F11 ou FN Alt F11, beleza? Depende do teclado, ele vai abrir o seu VBA. Lembrando que se você não tem a guia desenvolvedor habilitada, aqui no card a gente tem um vídeo mostrando como você faz para habilitar a guia desenvolvedor dentro do Excel e fazer justamente isso que eu estou mostrando no VBA, tá bom? Então vamos lá, abrir o nosso VBA, Alt F11. E aqui é o seguinte, eu já vou chegar e apagar esse código para a gente recriar ele, tá bom?
é o seguinte, eu quero calcular o meu valor final. Então eu vou até selecionar os valores aqui e vou deletar, tá bom? E a gente vai usar parecido com aquela lógica que a gente fez com aquela função dentro do Excel. Só que a gente vai levar ela para o VBA e vai colocar ela dentro de uma estrutura de repetição, que no caso não vai ser o meu for, né, com next, vai ser na realidade o meu do while, tá bom? Então vamos abrir o nosso VBA. Vou escrever aqui uma sub, né, para abrir nossa subrotina. Vou botar o nome de valor final, por exemplo. Vou dar Enter. Assim que eu dou Enter, ele já autocompleta com os parênteses e também adiciona o end sub. Então, toda sub dentro do VBA começa com sub e termina com end sub, tá bom? Beleza, então coloquei meu sub e meu end sub. Eu vou precisar dimensionar o i, tá? O i, ele vai ser a minha linha, tá bom? Então, é o seguinte. Vou dimensionar esse i como, por exemplo, long, tá? Se você dimensionar como inteiro, o integer, né, em vez de long, pode ser que, como a gente tem muitas linhas de informação, o seu código dê erro. Então é bom que a gente dimensione ela como long, tá bom? E não mais como integer, porque a gente tá passando da linha 3000 de informação, de número de linhas dentro das informações do Excel. Então agora eu vou definir a minha primeira linha, né? Se eu olhar lá no meu VBA, lá no meu Excel, né? Minha primeira linha com informação é a minha linha 5, tá vendo? Então, eu vou colocar isso aí no VBA. O meu i vai começar na minha linha 5. E agora eu vou escrever então a minha estrutura de repetição, o do while. Ou seja, do while, tá bom? Ou seja, faça enquanto. E isso é muito legal, porque é isso que essa estrutura quer dizer. Ou seja, ela vai repetir um procedimento até algo acontecer. Então, ela vai fazer enquanto, do while, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que ela faça até que eu não tenha mais linhas de informação. Então, se eu parar para pensar, o que eu posso ver? Na minha coluna H tem os meus custos totais, tá bom? Ou seja, por exemplo, vou usar essa coluna aqui como exemplo. Então, ele vai fazer na minha linha 5, depois na minha linha 6, linha 7, até lá embaixo. Vou dar um Ctrl para baixo. Vai chegar na minha linha 3503, ele vai fazer. Quando chegar na minha linha 3504, não tem mais custo total. Então, eu posso usar isso. Posso pensar o seguinte, enquanto tem valores na minha coluna H, né, nas linhas da coluna H, eu quero que você continue fazendo. Ou seja, enquanto nessa minha coluna H, na minha linha que eu tiver, na linha I, né, que eu tiver, não for vazio, ele vai continuar fazendo. Então, aqui não é vazio, ele vai preencher a coluna I. Aqui não é vazio, ele vai preencher a coluna I. Aqui não é vazio, ele vai preencher. Aqui é vazio. Então, ele não vai fazer e vai acabar a estrutura de repetição. Então, o do while, ele repete um procedimento até que você mostre para ele que não precisa mais fazer. E o que eu vou usar para mostrar isso? Vamos falar aqui, enquanto isso aqui tiver preenchido, ele vai fazer. Quando não tiver preenchido, ou seja, quando tiver vazio, ele vai parar, beleza? Então vamos lá para o nosso VBA de novo, ou seja, do while, aí eu vou colocar aqui as cells para indicar que vai ser as minhas células da minha coluna, da minha linha I, que eu vou estar descendo, tá bom? E vou colocar, por exemplo, né, vírgula, e a minha coluna H poderia ser outra coluna sem problema, que tivesse com informação. O ideal seja que sempre seja colunas que tenha informação sempre, tá? Se faltar algum valor aqui, a do while provavelmente vai parar antes, tá bom? Então, eu escolhi minha coluna H aqui e eu vou falar o seguinte, ó, enquanto ela estiver diferente de empty, tá? Ou seja, enquanto as células da minha coluna H que está descendo estiverem diferentes de vazio, ou seja, estiverem preenchidas, faça alguma coisa. Quando não tiver, ele para, tá bom? Então, ou seja, quando tiver vazio, ele vai parar. Então, do while, né, cells da minha coluna H diferente de vazio, eu vou colocar aqui as células da minha linha I e da minha coluna, vírgula, I, tá bom? Elas vão receber justamente, vou copiar esses cells aqui, eles vão receber justamente o valor da coluna G, tá bom? Multiplicado por aquela funçãozinha que eu tinha mostrado lá no Excel no início do vídeo. 1 menos, de novo, cells, então Ctrl V, só que da minha coluna H, tá bom? E aí eu vou fechar mais um parênteses aqui no final das contas, porque a gente abriu aqui um aqui antes, tá bom? Então, vai ficar desse jeito, ou seja, as células da minha coluna I, deixa eu jogar aqui para o lado, a minha célula da coluna I, tá, da mesma linha, vai receber, ou seja, igual, o valor da célula da coluna G, na mesma linha, multiplicado por 1 menos o meu custo. Fechou? E assim ele vai pegar esse valor, vai multiplicar por 1 menos esse custo, ou seja, vai multiplicar por 0,7, tá? Que esse aqui é igual a 0,3 aproximadamente. E então ele vai me dar que o meu valor final vai ser 70% da minha venda. Fechou?
Só que ainda não acabou, a gente precisa, né, fechar o nosso do while, porque assim como o for, a gente precisa colocar o next i, aqui no do while a gente precisa colocar, né, uma saída. Então sempre que ele fazer uma linha, ele precisa botar o nosso i mais 1, tá bom? Então aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, o i ele vai receber i mais 1, ou seja, sempre que ele executar uma linha, depois o valor do i vai ser adicionado mais 1, então ele vai para a próxima, tá? E aqui eu vou colocar o meu loop, para ele sempre repetir isso. Então a estrutura é do while e loop. Só que se eu não colocar esse i igual a i mais 1, essa estrutura ela vai ficar repetindo para sempre e vai dar erro, tá bom? Vai travar o seu computador. Então é bom que salve o seu arquivo antes de você tentar essa estrutura aqui de repetição, fechou? E aqui, no final das contas, eu ainda vou botar um message box, tá? Só para a gente fazer uma gracinha. E vou colocar aqui, ó, valor final calculado com sucesso, beleza? Vou colocar a meu exclamação, fecha aspas duplas, fecha parênteses. Então, bora rodar? Vou clicar aqui o meu F8, é a mesma coisa que você vinha aqui em depurar e depuração total. Vou rodar então com F8 ou FN F8, dependendo aí do teclado, ó. F8, ele vai abrir minha sub. Próximo F8, ó, o i começa como 0, ele vai ser dimensionado como long, que é uma variável adequada para a gente usar quando a gente tem muitas linhas. Beleza, definiu como long e agora o i ele vai receber 5, ó. O amarelo é o próximo passo, tá? A linha amarela é o próximo passo. Então, F8, ó, o i virou 5 e agora ele vai fazer a estrutura de repetição do while. Então, ó, na minha coluna, ó, ele já recebeu o valor da minha coluna H, que é o 0,30084, esse valor gigante que representa o meu custo total, tá bom? E agora, enquanto tiver diferente de vazio aqui, ele vai executar essa ação, que é pegar o valor da minha coluna bruto, tá bom? E multiplicar por 1 menos o custo total. Vou dar aqui F8. A valor final está vazio, mas ele vai receber justamente isso aqui multiplicado por 1 menos isso. Quando eu der F8, ó, fez. E aí, o i que era 5, ó, quando eu der F8, o i vai virar 6, porque ele adicionou 1 aqui, botei um mais 1, então ele vai no loop, ou seja, ele vai voltar aqui para o topo com i igual a 6. Tá vendo? Agora o i é igual a 6. Então, ele vai rodar na minha linha 6. O mesmo procedimento, ó. Rodou, o i vai 6, vai virar 7, loop de novo. E assim, ó, eu posso ir rodando com F8 até o final. Ou simplesmente eu clico no meu F5 ou FN F5 para rodar tudo, ó. Tum. E aí ele vai, lá no final das contas, quando tiver no último i, né, no i da última coluna, eu vou dar OK aqui para tirar essa mensagem, ó. Quando ele tiver no i da minha última coluna lá embaixo, ele vai chegar aqui, a próxima linha vai ser o i, ele vai virar 3.504, só que ele vai ver que 3.504, né, aqui vai virar 3.504, né, ele vai ver que está vazio, ou seja, ele não vai entrar no do while, então ele vai embora, vai passar o loop e iria para o end sub, mas a gente botou uma message box, então ele responde a message box, manda ela para a gente e aí finaliza a nossa função. Fechou? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido demais essa forma totalmente diferente de fazer a nossa estrutura de repetição, que não é com o nosso for, né, tão mais usual, o nosso for e next i, mas usando essa estrutura de repetição do while, colocando o loop embaixo e também colocando uma saída para ele, para que ele sempre ande uma linha para baixo, que é o i, tá, igual i mais 1. Então é muito importante que você coloque esse i igual a i mais 1, senão, se você não colocar, pode ser que não funcione, fechou? Então é isso aí, galera. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa estrutura de repetição, comenta pra mim quais outras estruturas de repetição você quer ver e comenta também se você já viu essa estrutura de repetição em algum outro local, beleza? Então é isso aí, galera. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.